Alô, comunidade do ICL Notícias, falamos diretamente da nossa redação em São Paulo. Daqui a pouco começa o ICL Notícias, segunda edição. Boa noite para você que mora nesse país em que praia pode deixar de ser um lugar público. Que história é essa? Adivinha de quem é o projeto? Do homem do chocolate, um dos filhos do Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Daqui a pouco você vai entender melhor essa história. Nós vamos falar também sobre a delação de um dos matadores de Marielle Franco, Rony Lessa. Ele disse que havia planos para matar outras lideranças do PSOL, que eram obstáculos para os planos da milícia no Rio de Janeiro. E também a repercussão de mais um massacre cometido por Israel em Rafah, na faixa de Gaza. Daqui a pouco eu sigo para o estúdio com o Chico Sá e com a Gabi Varela e a gente traz essas e outras notícias. Agora, os destaques na voz do nosso locutor, Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. A delação do matador. Ex-policial Rony Lessa, assassino de Marielle Franco, diz que irmãos Brazão prometeram loteamentos no valor de 100 milhões de reais pela morte da vereadora. E que assassinato de Marcelo Freixo também foi discutido. Uma pessoa qualquer, colocando Marcelo Freixo. Privatizar praias? A audiência no Senado discute projeto que libera a faixa de proteção das praias para a iniciativa privada. Ambientalistas protestam. O litoral não é mercadoria. Crime cruel. Massacre de Israel em campo de refugiados em Gaza mata 45 pessoas. Desafia o Tribunal de Haia e recebe condenação internacional. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. Boa noite para você que está chegando agora. Finalmente estamos com a nossa formação original do ICL Notícias, segunda edição. Muito feliz de estar aqui. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Chico Sá e Rodrigo Viana, boa noite. Boa noite, querida, que bom. A satisfação é nossa, né, Gabi? Sentimos falta aqui. Ainda mais a gente, né, Rodrigo? Que fomos acometidos pela sinusite que nocauteou a gente, mas a gente está de volta firme e forte para começar essa segundona braba de muito frio em São Paulo e de muita notícia também, claro. A gente vai conversar, você já viu aí na nossa abertura, sobre a delação premiada do ex-PM Rony Lessa. Tem novidade sobre ele que afirmou que os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco ofereceram a ele, para um comparsa dele também, cerca de 20 milhões de dólares e mais 2 loteamentos clandestinos na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tudo isso a gente vai entender daqui a pouquinho. As informações, inclusive, foram divulgadas em primeira mão pelo Fantástico, que teve acesso à delação em primeira mão. A gente conversa sobre esse assunto com o Cacai, o jurista que está aqui normalmente às segundas-feiras para conversar com a gente. Também Heloísa Vilela vem hoje no programa para conversar sobre diversos assuntos, inclusive uma pesquisa interna do Palácio do Planalto mostrando como é que está a imagem do governo Lula depois das chuvas no Rio Grande do Sul, chuvas que continuam e a gente vai falar sobre isso também. Outro assunto com a Elô, claro, não tem como deixar de ser Israel, levando em conta a experiência da Elô nessa cobertura, voltando a atacar Rafah, no sul de Gaza, e desafiando o Tribunal de Haia. E também, Chico Sá, Rodrigo Viana, já falamos sobre isso também na abertura, parece que nós vamos invadir ou privatizar a sua praia, não é isso? Meu Deus do céu, pois é, querem vender as praias. No que me leva diretamente àquele discurso de Jair Bolsonaro, falando o tempo inteiro do Caribe brasileiro, Tá lembrado? É. A família tem negócio em Cabo Frio, Angra dos Reis, em toda aquela área. Então, olho neles. Caribe brasileiro, né? Parece bonito quando a gente fala, mas não é muito bem isso que está em jogo. A gente também vai falar, eu já comentei aqui sobre a imagem do governo Lula, tem gente que já está, tem gente, né? Gentes
que estão querendo já escantear o Lula, né? Olha, Gabi, Chico, boa noite para todas e todos que nos acompanham. Essa história é antiga, né? Assim, a única vantagem de ter um pouco mais de idade é lembrar dessas operações, inclusive a repetição. O Lula, lá em 2006, eu já ouvi, o Lula foi eleito a primeira vez em 2002. Chegou 2005, 2006, eu ouvia nas redações, eu trabalhava na redação da Globo, e ouvia assim, acabou para o Lula, não tem. 2006 está derrotado, mensalão, não tem campanha, acabou, já está derrotado. Ganhou. Em 2010, o Lula lançou a Dilma. Aí vieram com uma outra tentativa, o Lula estava no auge da popularidade. Aí a tentativa foi assim, vamos pensar no pós-Lula. Que negócio é esse de Lula para cá, Lula para lá? É pós-Lula, não precisa ter a candidata do Lula. Vamos fazer um pós-Lula. Era a ideia do Aécio. O Aécio lançou essa ideia. Eu trouxe até a manchete, eu recuperei aqui da época, viu, Chico? A manchete que saiu em várias agências. Dessa ideia, aqui, ó. Isso é de 2010, gente. Já era para aposentar o Lula. Aécio fala em chapa pós-Lula com o PMDB para 2010. A ideia já estava ali, porque eles viam assim, não, enfrentar o homem é meio difícil. Então vamos inventar essa história, ele se aposenta, ele vai para um cargo internacional. Não convenceram o Lula, faltou combinar com o Lula e com o povo. O Lula elegeu a Dilma, como todo mundo sabe. Em 2014, de novo. Não, agora acabou, já está muito desgastado, não tem para ninguém. E perderam de novo, 4 vezes. Então essa história de que acabou para o Lula está sempre sendo plantada aqui e ali. Essa operação está acontecendo de novo. Está acontecendo de novo. Aliás, o Lula, se não tivesse sido preso, teria ganho em 2018 também. Era primeiro colocado em todas as pesquisas. Só não ganhou porque foi preso, né? E aí deu a maior reviravolta na história do país, na história recente. Sai da prisão e ganha a eleição. Primeira vez que um presidente da República não consegue se reeleger. Por coincidência, sim, quem impôs essa derrota ao Bolsonaro foi o Lula. Por coincidência. Eu lembro, Chico, também que em 2021, 2022, todo mundo dizia tem que ter uma frente ampla contra o Bolsonaro. Mas não pode ser o Lula. Não, o Lula tem que abrir mão. Não, o PT tem que abrir mão. O PT é muito hegemônico, o Lula. O Lula abre mão e aí tem uma frente ampla. Mas acharam que o Lula nasceu ontem, ou que uma parte do povo nasceu ontem. E aí ficou claro que a frente ampla era o Lula. O Lula era a frente ampla. Só que uma parte da elite, da mídia, dos jornais, tentava convencer, saíram até alguns manifestos, Lula, PT, abra mão para que o país possa derrotar o Bolsonaro. Foi ao contrário, se o Lula não tivesse vindo, não tinha derrota do Bolsonaro. É claro, também se não tivesse uma amplitude de setores que o apoiaram. É verdade, as duas coisas são verdades. Sem o Lula não ganharia, mas sem uma frente ampla também não. Bom, mal começa o governo do Lula, eu já vejo uma campanha criando uma espécie de fato consumado. Esse governo não deu certo, ou não vai dar certo. A economia não vai dar certo. E é engraçado porque os números não mostram exatamente isso. Não é um governo que está dando certo de maneira estrondosa na economia, mas arrumou a casa, voltou a crescer, as pessoas voltaram a consumir um pouquinho melhor. De outro lado, tem dificuldades na comunicação, enfrenta uma onda de fake news que não havia nos primeiros governos do Lula. E aí começa uma espécie de campanha antecipada para já lançar um candidato de direita e para criar um fato consumado. Olha, o Lula já era, vamos pensar em 2026? Vamos começar a pensar. E aí quem é o nome que está aparecendo, gente? Esse fim de semana pipocaram vários editoriais, aqui nos jornais paulistas especialmente. Folha de São Paulo. Olha o personagem que está sendo levantado. Plano de São Paulo prevê o que todos deveriam fazer. Diretrizes preliminares do governo Tarcísio para rever gastos ineficientes contrastam com a inércia perdulária de Lula. Vamos para o que eles estão falando. É que o Tarcísio tem um plano de rever subsídios, de privatizar e tal. Aí fazem uma série de elogios. O plano pretende rever subsídios, controlar despesas, avaliar políticas, melhorar a regulação econômica. Aí elogiam pra caramba. É engraçado porque quando o Haddad e o Lula tentaram tirar a vantagem dos setores que não pagam imposto na folha de pagamento, todo mundo não pode, aí não pode, porque vai mexer com os jornais, né, Gabi?
Exato, o Haddad já tinha dado as sugestões da mesma linha, só que quando é o Tarcísio que fala, aí, opa! Aí pode. E aí o que me chama a atenção é que a Folha fez esse editorial e no mesmo fim de semana o Estadão, outro jornal paulista, faz o mesmo editorial. São Paulo aponta o caminho das pedras. Não sei de que pedras, mas... Só pedra de crack. É isso que eu pensei depois. Mas aponta o caminho das pedras. Mas é a mesma. Eles estão elogiando a mesma linha do Tarcísio. E no mesmo fim de semana, sai uma capa da Veja. Começou a corrida para 2026. Quem é que está na frente? Ele. Olha as mãozinhas, parece a mão do Temer em todos eles, ó. É o Temer, né? Parece uma operação do Temer aqui. Mas é engraçado, começou a corrida. Até o Bolsonaro está aqui. Mas, gozada, a corrida é contra quem mesmo? Tem um outro candidato do outro lado? Eu estou tentando lembrar quem é o presidente que esses todos tentam derrotar. É como se na corrida só houvesse direita. É uma espécie de ato falho da imprensa brasileira, porque o que eles gostariam é que fosse assim. Só tivesse extrema-direita e decidisse entre eles quem é que concorreria. Falta combinar com o povo, com os setores populares que organizaram a frente que permitiu a vitória do Lula. De qualquer maneira, fica claro quem é o primeiro aqui da lista. Olha, isso aqui é uma operação que está muito clara, Chico, está em andamento. Tem a ver com essa operação o jantar do Luciano Huck com o Tarcísio e com o Campos Neto, as manchetes falando que tem problemas, que mudou a projeção de inflação, tentativa de criar assim, um tumulto e permitir que você tenha uma largada antecipada para a sucessão do Lula, para que não dê nem a possibilidade de que ele articule um segundo mandato. É uma tentativa de já inviabilizar o segundo mandato, de ganhar de WO. Já que não dá para prender o Lula de novo, que tal a gente sumir com o Lula, como a Veja fez aqui na capa? A operação é essa, né? Ou, quem sabe, matar o Lula. É. O Diogo Mainardi, os mais novos acho que nem lembram quem é Diogo Mainardi, mas ele é um blogueiro, uma espécie de colunista que espalhava esgoto pela Veja, revista Veja. Hoje ele depois criou um site antagonista e hoje está por aí, não sei nem onde que ele está. Está em Veneza, mora fora do Brasil. Mas a obsessão dele é que é o pós-Lula também. É o Lula acabar, é a morte do Lula, morte política. Só que ele fez o enterro do Lula aqui. O fim de Lula não falta muito. O Diogo está esperando o fim do Lula faz uns 30 anos. O fim do Lula vai criar uma oportunidade para o Brasil. Um enterro. Então, tem uma operação acontecendo, uma tentativa de colocar isso como um fato consumado. Se não dá para prender de novo, a gente some com ele. Se não dá para sumir, quem sabe, a gente deseja até que ele morra, como fez aqui o Diogo Mainardi. Olha, o governo tem problemas, tem dificuldade? Tem. Não é um horror, não. O Bolsonaro, a essa altura, tinha uma popularidade muito mais baixa do que o Lula. Estava com muito mais dificuldade. O Lula, nós vamos depois falar, tem aí umas pesquisas internas de que a situação no Rio Grande do Sul também dificultou para ele, mas é claro, é uma crise no país, né? O que chama a atenção é que, ao mesmo tempo, surjam algumas figuras pela esquerda, supostamente, fazendo o mesmo discurso. Quem? Bom, um a gente já esperava, o Ciro Gomes. O Brasil está derrotado. Polarização só acaba quando o Lula sair do jogo. Também é outro que quer enterrar o Lula faz tempo. E, para minha tristeza, um sujeito que eu gosto, Jean Willis, andou falando sobre isso também. Ele foi num podcast, ele é filiado ao PT, o Jean. Outro dia até encontrei com ele. E defendeu que o Lula tem que sair de cena para apoiar quem? A Simone Tebet. Parece na mesma linha dessa outra turma que eu vinha trazendo aqui. Tipo assim, Lula, vamos viver o pós-Lula, saia de cena, permita que os outros... cresçam. Gente, não é assim, política não funciona assim, né? A gente sabe. Mas é uma espécie de uma operação para criar quase que um fato consumado. O Jean fez uma análise, do meu ponto de vista, com todo respeito e com todo carinho, e completamente equivocada. O Lula é um anteparo para a barbárie no Brasil. Se o Lula não for candidato, a Simone Tebet não tem a menor condição de se contrapor a uma máquina de extrema-direita que vem por aí. Não tem. Até porque a direita já escolheu o candidato, né? Que é o Tarcísio. E se não for o Tarcísio, então, é alguém desse campo. Ela teria chance com a imprensa toda a favor.
Não é o caso. A direita já escolheu o candidato. Não é. E se for para o Lula apostar num nome de centro, ele tem outros na frente. O próprio Alckmin. Sim. Na frente da Simone Tebet, que já foi governador, etc. Mas é a aposta no Tarcísio. É um lançamento antecipado, uma operação que já se antecipou. Eles estão com medo do Lula acertar na economia e depois, quando o Banco Central sair da mão do Campos Neto, o ano que vem, se o Lula acertar na economia, aí fica difícil tirar depois. Então tem que já criar um clima de não dá certo, não deu certo, acabou para você e vamos repactuar aqui um outro caminho. E é um setor da direita que até uma parte apoiou o Lula em 2022, mas que já se bandeou, não quer mais, especialmente na mídia, né? A Folha de São Paulo está, assim, escancarado. E o candidato é o Tarcísio. O Tarcísio como nome moderado, não é uma operação, atenção, não é uma operação bolsonarista, hein? Não é bolsonarista essa operação que eu estou contando. Não, é mais amplo nesse sentido. E é até fora do bolsonarismo. O bolsonarismo, nessa altura, está tentando sobreviver, né? Essa é uma operação da direita liberal, da turma assim que já foi do Tucana, PSDB, Temer, jornais, banqueiros, mercado. Essa operação com o Tarcísio para vendê-lo como moderado. Moderado. E aí, nesse fim de semana, surgiram de novo as imagens do Tarcísio. Ele foi lá para Israel, né? Ele é tão moderado, que ele fica ao lado de um carniceiro. Ele foi visitar o carniceiro Netanyahu, um matador, um assassino, chamado Benjamin Netanyahu. Enquanto o Lula estava fazendo a crítica ao massacre cometido, ele foi lá se posicionar, porque ele sabe que aqui com a comunidade, uma parte da comunidade judaica, ele ganha pontos com a elite, uma parte da elite empresarial simpática a Israel, ele ganha pontos. Então, que moderado é esse? E no mesmo fim de semana, e aí para encerrar aqui, a gente mudar até um pouquinho de assunto, mas tem a ver com essa articulação de direita, é a direita liberal que topa fazer negócio com qualquer um, com matador, com miliciano como o Bolsonaro, com um sujeito que disse que era para torturar, que apoia torturador. O Luciano Huck falou, vamos dar uma chance do Bolsonaro ressignificar a política. Então, eles topam negócio com miliciano ou com genocida lá de Israel. Topam qualquer negócio. O genocida de Israel, que nesse fim de semana cometeu talvez um dos maiores massacres dessa guerra, bombardeou um acampamento de refugiados em Rafah, que era aquela região para a qual Israel dizia: vocês podem ir para lá, porque lá no sul vocês estarão em segurança. As pessoas saíram das suas casas, viveram em acampamentos. Um massacre, crianças decapitadas. As imagens, quem não viu, né? Essas imagens circularam por aí. Enfim, crianças calcinadas, queimadas, decapitadas. E o Netanyahu deu uma declaração agora há pouco dizendo que foi um erro terrível. Um erro que ele vem cometendo sucessivamente. 35 mil erros, mais ou menos, que foi o número de pessoas já mortas, entre 35 e 40 mil mortos. Mas dessa vez em Rafah, olha, massacre, porque foi um massacre em quem já estava vivendo em acampamento. E agora tem manifestações pelo mundo. Hoje, manifestação forte em Paris, Berlim, acho que nós temos imagens aqui na Inglaterra também. Então, esses aqui são os amiguinhos do Tarcísio moderado. Em Paris tem manifestação grande na rua, aqui é o povo se manifestando em Paris, em favor da Palestina, e cresce, né, a mobilização para que haja o reconhecimento da Palestina como um Estado e para que Israel pare o massacre e que Netanyahu seja julgado. Ele vai ter que pagar depois, acertar as contas com a justiça. Então, essa é a direita moderada brasileira, que aceita fazer negócio com um matador, um carniceiro, o carniceiro de Gaza é o Netanyahu e o Tarcísio é um parceiro do carniceiro de Gaza. Esse é o moderado que a imprensa tenta criar assim, olha, é a corrida, é para ganhar do Lula, olha lá ele correndo que bonitinho com a mãozinha assim na capa da Veja. Esse aí, essa construção que está acontecendo agora no Brasil. Muito bem. Bom, Rodrigo, um bom resumo do cenário que a gente viveu nesse final de semana, né? Trazendo aí o Tarcísio pela imprensa como uma alternativa palatável. Inclusive, acho interessante que vieram essas declarações também sobre a alternativa Lula, né? Sobre esse caminho que a gente vai ter que pensar, não agora, né? Em 2024, em maio de 2024, já tem gente querendo enterrar o Lula. Mas vamos lá, em algum momento a gente vai ter que pensar em uma alternativa, né? Qual que vai ser o nome?
Tem muita gente comentando aqui no chat, a Tânia de Almeida, por exemplo, eu gosto muito da Simone, mas no momento não dá. O que eu achei curioso dessa história é que as duas pessoas que comentaram a respeito é que politicamente estão um pouco apagadas da política nesse momento, né? Vamos combinar ali que Ciro Gomes, ele está sendo odiado pelos dois polos, né? Pela direita, pela centro-direita, pela esquerda, centro-esquerda. Não está se dando bem com ninguém. E o Jean Willis voltou para o Brasil, inclusive, quando o governo Lula ganhou. E agora também... ele, inclusive, quando ele falou, né, ele estava dando a entrevista, ele falou, olha, acho que eu vou ser bastante criticado, muito xingado nas redes sociais, mas eu colocaria uma chapa, ele lançou ali, Simone Tebet com vice Silvio Almeida, foram os nomes que ele lançou. Eu não estou xingando o Jean, tá, Jean? Eu respeito o Jean, assim, mas eu acho que eu estou discordando. Assim, com todo o respeito. Total. Porque ele vai começar a construção de uma chapa, né, na cabeça dele, ele começa com a Simone Tebet. É curioso, por que você não começa... Se ele quer o governo mais à esquerda, por que ele não começa com a chapa mais quente, né? Mais à esquerda. Aí que eu não entendi também. Aí vai negociar depois. Aí porque vamos ele está justamente criticando, né? Dizendo ali que o governo, Lula é de centro. Então, se ele quer o governo de centro, tem que saber que o Lula é de centro por conta de um congresso tal, por conta de um banco central que amarra os juros. Então, talvez seja trocar 6 por meia dúzia. Você já começar o governo... Sim, já começar o governo com uma opção Simone Tebet. Então, a gente que se considera mais à esquerda já vai entrar entregando a rapadura. Não, eu achei meio extemporâneo, assim. Inclusive, os entrevistadores dele, do Jean, no podcast, são até mais jovens do que o Jean. E quando ele fala disso, os dois ficam olhando com uma cara de como é que é? Mas eu tenho receio, eles falam, Eles falam assim, mas tirar o Lula, mas foi o Lula que conseguiu derrotar o Bolsonaro. Né? Aí ele fala, não só o Lula, né? O Jean fala, o Lula com outro. É verdade. Mas sem o Lula também não derrotava, meu. Não. Se fosse um outro candidato ali, não derrotava. O que choca é que ele diz, já deu, né? Tem que pensar no novo nome, tudo bem. Mas isso o Aécio falava em 2010, como eu lembrei aqui. Mas talvez tenha sido a forma ou o timing que foi colocado, né, Chico? Como a gente falava. Voltando ao seu papo aqui do Tarcísio, olha, a gente cobre, a gente é velho na política, na reportagem, cobrimos eleição desde 1989, quando o Brasil voltou a votar. Não tivemos, em nenhuma ocasião, um candidato, que aí eu acho que é até um risco para o Tarcísio, ele vai ficar exposto durante muito tempo. Pela primeira vez na vida, eu vejo um candidato ser lançado tão precocemente, um anti-Lula. O anti-Lula mais precoce do mundo, porque você pega até o Collor, ele não era o grande candidato da direita no comecinho da eleição. Ele vira porque todos os outros fracassam. Aí ele vira o caçador de marajás, aí tem Globo Repórter, aí tem a Globo abrindo as portas para ele, capa da Veja e tudo. Mas é um pouquinho depois, não são quase 3 anos, 4 anos de candidatura. Essa candidatura agora, ela é a mais precoce na ideia de criar no laboratório um anti-Lula. Ela é a candidatura que nasce mais cedo. E você está achando que ela está nascendo da onde, hein, Chico? Porque eu estou tentando detectar, assim, é uma operação política, é uma operação do mercado, é uma operação da mídia, um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um. Ela surgiu também na última campanha eleitoral, né, como o nome, a única mulher ali viável da terceira via, quando a gente falava da terceira via. Sim, a Simone surge aí. Não, mas eu estou falando o Tarcísio. Gabi, você está corretíssima. A Simone já surge na eleição, durante a própria eleição, já se dizia, esse é um nome para ficar de olho no futuro, vai ser a próxima e tal. Tudo bem, é do jogo político. Pode ser sim. Mas o Tarcísio começa nessa construção do empresariado de São Paulo, um pouco Fiesp, um pouco Faria Lima. É mais Faria Lima, porque a Brasil está sem produção industrial para bancar um candidato, né? Não tem... É que eu estou achando uma operação... O Kassab, que é o grande mentor do Tarcísio, é uma pessoa mais sutil. Eu achei uma operação muito assim, é o que você falou, muito atabalhoada, muito antes da hora. O Kassab não é dado a esse tipo de operação, sair lançando, eu achei assim meio ansiosa, quase que queimando realmente a largada. O Kassab é muito mais habilidoso que isso. Então eu fiquei pensando, me parece mais uma operação do setor financeiro para pressionar o Lula, porque também já andaram saindo 2 matérias também nesse fim de semana. Tem que fazer outra reforma da Previdência. Já tem Senão outra. Não dá para pagar as contas.
Pô, Ou já seja, já amarrar tiraram o minha aposentadoria na última, querem que eu também. morra. Querem deixar sem- pior. Eu Pô, também. Mas imagine eu então, né, gente? Não vou nem comentar. Quando eu chegar lá não vai ter nada. Pois é, já me tiraram os Mas me 5 parece anos. mais né? um sequestro de discurso para ameaçar o Lula e dizer, olha aqui, o Lula, não tenta... Você vai tentar nomear um presidente do Banco Central. Não brinca. Porque eles conseguiram segurar 2 anos o presidente. Sim. Então, olha aqui, a conjuntura está ruim, nós já temos outros nomes. Você já acabou, Lula, você já é o passado. Uma tentativa de criar esse fato consumado. É interessante. Total, e esvaziá-lo. Agora, talvez o nome do Tarcísio também ele surge de forma mais precoce, pela disputa interna dos herdeiros do bolsonarismo. Pode ser. Então, você criou uma gincana na extrema-direita para quem ia herdar essa história aí, se o Zema, se o Tarcísio, se a mulher do Jair Bolsonaro, a Michele. Criou-se uma gincana interna e a mídia, né, pegou carona e já apontou o Tarcísio como candidato deles, porque é o candidato... Ninguém faz uma capa dessa... Os editoriais que o Estadão tem feito, que a Folha tem feito, o candidato da mídia brasileira foi escolhido há muito tempo antes da eleição. 3 anos antes. Muito bom, Chico. Inclusive porque Rodrigo já citou, né? Haddad, mesmo tendo um direcionamento parecido, está sendo muito criticado, a economia do governo sendo criticada, sim. mesmo sendo o mesmo direcionamento que agora a Tarcísio aparece aí inventando a roda. Vamos seguir aqui, só deixar muito claro aqui para vocês, Chico Sá, que o chat do ICL veio abaixo quando você disse pedra de crack. Esse áudio já está tem hora que a gente perde já está separado. perde a paciência, Quem né? está Pô. chegando agora e não entendeu, volta no início do programa, vai valer Esse a pena. vai pro prensadão. Vai pro prensadão. Esse vai pro prensadão, adorei. Boa. Muito bom. Vamos seguir aqui falando sobre outros assuntos importantes. A gente vai falar do Rony Lessa, né, o assassino confesso da vereadora Marielle Franco. Ele declarou que outros políticos do PSOL também eram alvo dos irmãos Brazão, ou seja, os mandantes da morte, né, acusados de serem mandantes. Essa recompensa pelo assassinato da Marielle, segundo o Rony Lessa, seria um loteamento clandestino no Rio de Janeiro que poderia chegar ao valor de 20 milhões de dólares. Informações que foram divulgadas no Fantástico da TV Globo, eles que tiveram acesso à delação do ex-policial militar. E no depoimento, o Rony Lessa também disse que essa oferta era ele se tornar um sócio dos irmãos Brazão, e ele também recebeu a proposta, então, de matar o Marcelo Freixo com um tiro de sniper. É impressionante, né? Vamos assistir esse trecho e aí a gente comenta tudo isso. Vamos ver. Eu posso até não ter o curso, ser embrevetado como sniper, mas todo mundo sabe que eu atiro no ferrolho há muitos anos e todo mundo sabe que eu atiro relativamente bem e teria condições de fazer aquele disparo. No meio de 20 seguranças, nós não vamos provocar uma pessoa qualquer, está provocando o Marcelo Freixo. Aí ele cita o Marcelo Freixo, ele diz, inclusive, que como era um político muito conhecido, né, o Marcelo Freixo, o Rony Lessa tenta demover os irmãos Brazão dessa área. Incrível, né? Tem um outro trecho que ele fala, mas não é qualquer um. Porque a proposta era, precisamos tirar da frente quem atrapalha os negócios da milícia. Matar o Marcelo Freixo não é qualquer um. E aí a gente entende que quando eles partem para cima da Marielle, na cabeça deles, eles estavam matando uma mulher que não era tão complicado assim. Vamos matar, damos o recado e não vai ter burburinho. Eles erraram feio na avaliação, né? E mostra assim, como é que é fácil. Não, mata um, não, isso aqui não mata, vamos matar outra. Não. Tanto que ele fala, todo mundo sabe que eu atiro bem. Atiro bem. Não é problema, matar não é problema. O problema não era dar o tiro, o problema era assim, escolher quem é o alvo. É impressionante essa... E a aposta que não repercutiria nada... no caso Marielle. Uma política como a Marielle, porque vinha de origem de comunidades... vereadora local. Uma vereadora, uma política negra. Então, o cálculo acaba revelando tudo o que eles têm na cabeça sobre a Marielle, né? A ideia de que se tem, que pela origem, pela cor, problema nenhum. Agora, é chocante, né, ver a forma como ele fala. Para quem não acompanhou tudo, é o depoimento e a delação dele para a Polícia Federal, que fica sempre gravada. O Fantástico teve acesso, acabou vazando, mas é uma fala, né? É uma fala oficial. Ele está dizendo está prestando um depoimento para o Estado brasileiro, contando como é que eram as conversas entre eles. E infelizmente a gente só tem a versão do Rony Lessa, porque o comparsa que ele se refere é o Macalé,
que morreu, foi Já assassinado em 2021. Então, O Marcelo Freixo falou, né, Gabi? Sobre falou. Inclusive, ele disse, ele se pronunciou sobre a delação, né? E amanhã, às 9 horas da manhã, ele vai dar uma entrevista pra gente aqui no ICL Notícias, primeira edição. Inclusive, eu vou estar lá também, gente. Estou aqui agora e vou estar lá amanhã de manhã. Então, aguardem. Olha aí a fala do Marcelo Freixo. Rony Lessa é um psicopata. Ah, gente, agora vocês tiraram da tela, eu estava lendo aqui realmente a fala do... É isso. Rony Lessa é um psicopata, é uma pessoa sem qualquer respeito à vida. Quantas pessoas ele matou antes da Marielle? A psicopatia dessa pessoa, bem como a sua covardia, se somam a um Rio de Janeiro onde crime, polícia e política não se separam. É a fala do Marcelo Freixo, ele colocou na rede social dele e amanhã a Gabi e toda a nossa turma do ICL Notícias, primeira edição, vai ouvir aqui ao vivo, nesse estúdio, né, o Marcelo Freixo falando sobre isso. Inclusive, eu ouvi esse trecho da fala do Rony Lessa, tem um dado momento que ele fala, não era só a Marielle, né, ele cita outras pessoas do PSOL, que tinham um infiltrado que demonstrava interesse por essas pessoas. Aí ele cita ali o Marcelo Freixo, ele cita o Renato Cinco, o Tarcísio Mota, enfim, ele cita alguns nomes de políticos ali. E tinha uma particularidade, um particular interesse por políticos do PSOL. Isso é muito interessante. E a gente sabe que o Marcelo Freixo, ele comandou a CPI das milícias ali na Alerj e que a Mariela, nessa época, a Marielle era assessora. Do Marcelo Freixo. Então, e nos últimos tempos ela estava... Desculpa, você estava... Imagina, não. Que nos últimos tempos a Marielle tinha se colocado na Câmara Municipal contra o avanço de novos loteamentos, entre aspas, né? Mas eles fazem loteamentos. Aliás, o que o Rony Lessa conta nesse depoimento é que o pagamento dele seria na forma de ganhar um enorme loteamento para que ele explorasse o loteamento. Então, ele ia ser dono de um pedaço de Jacarepaguá. Isso. E aí, com isso, ele ia explorar. Ele fala, Gatonete... Eles chamam de Medellín da Milícia. Medellín da Milícia. Gatonete, que é a TV a cabo pirata, né? Gás, venda de gás, e outros enfim, elementos ali que a milícia fornece e cobra. Então, é uma máquina de ganhar dinheiro e de fazer vereador, deputado estadual depois. Tanto que você tem não é documentos oficiais mostrando que o interesse por cada pedacinho de terra ali no Rio de Janeiro é disputado pela milícia, inclusive para legalizar depois esses terrenos. Então, vale mesmo esse valor. Vale isso para mais. Qualquer encosta do Rio de Janeiro, uma vez legalizada, virando condomínios, prédios, é de um valor sem limite. E seria uma área grande, porque além de Jacarepaguá, como citou o Rodrigo, era uma região maior da Zona Oeste, tinha também Praça Seca e o Morro da Chacrinha também. Tinha um grande pedaço ali e aí justamente ia se chamar, eles já tinham esse nome programado, que era Medellín, né? Em referência à cidade lá na Colômbia. E aí eles teriam essa comunidade, cobrariam as taxas das milícias, que a gente já está acostumado comumente como as milícias agem nessas regiões. Vamos seguir aqui conversando. Heloísa Vilela está entre a gente também. Opa! Ou vocês querem comentar esse assunto? Desculpa. Não, vamos com a Heloísa. Se tem a Heloísa, vamos com a Heloísa. Então vamos de Elô Vilela. Boa noite, Elô. Brasília chamando. Boa noite. Brasília chamando, vamos lá, como diziam os locutores antigamente, né? Brasília chamando. Brasília chamando, é isso. A gente vai voltar a falar da situação do Rio Grande do Sul. Adiantei aqui que em Porto Alegre a situação, claro, continua muito grave, né? Hoje voltou a chover no estado, na capital também. A gente teve protestos, inclusive no bairro Anchieta, de comerciantes por causa dos alagamentos. A gente tem as imagens, inclusive, vou pedir para a nossa produção colocar aí na tela. Esse é o primeiro protesto que a gente tem. Temos imagens também de um outro na Via Expressa, né? É a Freeway em Vila Farrapos, né? Vila Farrapos. E o Maitá também. Olha só as imagens agora, a gente está vendo. O trânsito ficou totalmente parado, eu acompanhei um pouco isso. As pessoas estão protestando muito porque nos bairros mais populares de Porto Alegre, as bombas não chegaram. A gente viu que a Sabesp e outras companhias, a própria companhia lá no Rio Grande do Sul mandou bombas para retirar água. Não privatizada, né? Só isso, parênteses. mas nos bairros que ficam, os bairros mais populares, ali no entorno do estádio do Grêmio e tal, em outros lugares também,
não tiraram a água está no mesmo jeito que esteve há 2, 3 semanas. Então, as pessoas não tem como voltar para casa, um abandono completo. Resolveram assim, não tem como voltar para casa, também não vai circular trânsito. E pararam o trânsito ali na Freeway, que é o que a gente está vendo aí nestas imagens. E a outra foi o protesto dos comerciantes no bairro Anchieta. A gente tem essas imagens também, né, Gabi? Temos também. Pedindo para, enfim, ter ajuda para poder voltar a trabalhar. Essas outras, acho que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. E também tem imagem na Avenida Praia das... Até Garças, na Avenida Praia das Belas, Praia de Belas. Praia de Belas. Praia de Belas, é isso. A gente tinha que... Olha isso aqui não é um lago, tá, gente? É uma praça que fica... Até tem um shopping famoso ali em Porto Alegre, ali próximo dessa área, chama Praia de Belas, e as garças avançaram. Sim. Olha a imagem que nós temos na tela, gente. Isso aqui é uma grande praça. Isso é uma avenida, né? É uma praça. É uma praça na frente de uma avenida ali, numa região super importante ali de... Olha isso. Parece um cenário realmente apocalíptico, né? A cidade vai abrindo espaço e a natureza tomou de volta o espaço que um dia a cidade ocupou, né? Olha isso. É uma cena realmente... Agora a gente tem que se preocupar com essas garças, né? Porque essa água aí não é exatamente uma água recomendável para ninguém, nem para as garças, né? Agora, a população está muito revoltada também, porque eu acho que pouco a pouco vai ficando cada vez mais clara a falta de cuidado, né? O descaso das autoridades, da Prefeitura de Porto Alegre, do governo do Rio Grande do Sul, que permitiu que se chegasse a essa situação. As informações vão sendo, aos poucos, vão passando. Por mais que a gente conviva com uma enxurrada de fake news, as pessoas estão sabendo o que está acontecendo mais e mais, sabem que houve alertas, sabem que as autoridades foram alertadas por o que vinha, sabem também que a Prefeitura sabia há muitos anos que precisava fazer manutenção das bombas, dos diques, do muro de proteção, do muro da Mauá. Isso tudo agora vai ficando conhecido. Hoje, inclusive, 5 ex-prefeitos de Porto Alegre assinaram uma carta dando todo apoio àquele documento daqueles 50 engenheiros que apresentaram um documento para a Prefeitura de Porto Alegre antes dessa última enxurrada, entre a primeira e a segunda, né, entre o começo de maio e essa agora, falando e listando tudo que precisava ser feito e que dava tempo de fazer entre uma e outra para evitar que a cidade voltasse a encher e nada foi feito. Então, hoje eles fizeram essa carta se solidarizando com o que eles disseram, com o que esses técnicos disseram e, claro, né, criticando o atual governo, que já está, inclusive, sendo criticado dentro da cidade de Porto Alegre, está ameaçado de sofrer o impeachment, enfim. Mas por quê? Porque a negligência foi ficando cada vez mais clara ao longo dessa crise, né? Elô, também eu queria ressaltar aqui, né, o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve hoje em Caxias do Sul e agora há pouco a gente mostrou as imagens que o Rodrigo pediu um pouquinho antes, né? Lá de Anchieta, Não, mas tudo bem, ali era só para ilustrar que houve bastante revolta hoje. Mas só para citar aqui que a gente mostrou agora as imagens desses protestos. Elô, a gente vai continuar, claro, acompanhando essa situação que continua bastante grave. Como você disse também, a gente tem que se preocupar muito, né? Tem aumentado o número de pessoas também que estão com leptospirose, uma série de doenças por conta justamente dessa água voltando dos bueiros. Semana passada, né, aqui no ICL, vocês falaram muito sobre isso, então gera muita preocupação. Queria trazer uma outra história também ligada a essa, Elô, que é sobre as pesquisas internas do Palácio do Planalto, apontando como as chuvas afetaram a imagem do governo, né? E olha que o Lula foi 3 vezes, né, para lá nas últimas semanas por conta disso. A gente teve uma imagem, de acordo com essa informação aqui, que é do portal UOL. Os motivos do desgaste são as fake news, né? A gente teve, inclusive, algumas que a gente vai trazer aqui para vocês. Teve uma que viralizou hoje, já foi desmentida pelo Estadão, de que o arroz importado pelo governo não tem... Gente, é impressionante, né, ter que desmentir isso. Mas não tem lombriga geneticamente modificada. Olha só
essa informação falsa que estava circulando. Parece aquela lenda urbana da carne do McDonald's, que teria feita de minhoca, né? Parece aquela lenda urbana, né? Não, é inacreditável, é inacreditável. Agora, pela pesquisa interna, o entendimento, né, que as autoridades, o que aconteceu, de acordo com a pesquisa, é que as autoridades demoraram a agir e aí tiveram também gafes, vamos dizer assim, cometidas pelo próprio Lula, que disse não saber, por exemplo, que tinham tantos negros no Rio Grande do Sul. Essa foi uma das frases que repercutiram, né? Olha só, a gente está vendo aqui agora a manchete do Poder 360, não tinha noção que tinha tanta gente negra no Rio Grande do Sul. E também um outro ponto foi a atuação da Janja no episódio do resgate do cavalo Caramelo. Inclusive, ela gravou um vídeo nas redes sociais, tinha até ela assistindo, olha lá, a gente está vendo agora as imagens, ela postou esse vídeo nas redes, assistindo o resgate do cavalo, chegou a cochichar durante uma coletiva de imprensa, ela foi até o ouvido do presidente Lula para dizer que estava acontecendo, que tinha acontecido o salvamento do cavalo, né? Isso aconteceu num evento oficial. Então, queria saber, Elô, sobre a sua leitura de acordo com essa pesquisa de que houve esse desgaste. Como é que você está avaliando todas essas informações? Olha, eu acho que, obviamente, o governo é vítima de uma enxurrada, como eu disse, de fake news, né? Vamos ver se isso vai mudar. Hoje entrou em ação esse programa que vai dar R$ 5.100 para cada família atingida pela enchente. Então, vamos ver se, na medida que esse dinheiro começar a fluir, se isso vai mudar de alguma maneira. Agora, eu, pessoalmente, eu sei que não é a opinião unânime aqui, nem aqui dentro do ICL, mas eu, pessoalmente, fiquei super incomodada com a história do cavalo Caramelo. Quando começou aquela fissura pelo cavalo Caramelo, eu sei lá, eu estava lá e estava preocupada com um monte de gente que estava desabrigada, com gente que estava morrendo, gente que estava mergulhada naquela água horrorosa, e não entendi por que essa ênfase exagerada em um cavalo. Não que eu tenha alguma coisa contra a vida do cavalo e de todos os animais, porque o esforço que se fez no Rio Grande do Sul para resgatar os cachorros, os gatos, os porquinhos, eu vi tudo. Eu vi 3 cavalos sendo retirados também de bairros lá de Canoas. Agora, eu achei um exagero absurdo diante de todo o drama que estava se vivendo, a primeira-dama focar nisso tanto. Acho que tudo bem, é uma imagem icônica assim, até da resistência, da tentativa de sobrevivência, né? Aquele cavalo simbolizou isso um pouco. Mas tinha muito mais coisa, uma quantidade de imagens muito maior, né? Muito mais vasta de problemas que as pessoas estavam enfrentando. Então, a mim, pessoalmente, isso incomodou. Deve ter sido usado aí pelas redes de fake news e bolsonaristas para aproveitar e falar mal da primeira-dama, que a gente sabe que isso acontece também, né? Agora, Elô, só uma ponderação. Essa é uma pesquisa que não foi divulgada, certo? Só para a gente... é uma pesquisa que teria sido feita pelo próprio governo, ou a pedido do governo, e o governo avaliou e vazou a informação de que, segundo esta pesquisa, há complicações ou há dificuldades para a imagem do governo em relação ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu não sei, acho que eu tentei falar com gente, liguei para algumas pessoas no Palácio, há sim uma pesquisa, mas eu não consegui obter os detalhes, né? Isso quem trouxe foi o UOL. Será que a gente tem que dar como líquido e certo que realmente houve um problema? Qual o tamanho desse problema? Hein? Ou será que é uma coisa impressionista? Eu acho que não. O que você sabe, Elô? Não, eu não sei, também não consegui falar com ninguém a respeito dessa pesquisa, mas eu acho, Rodrigo, que a gente está vendo desde o começo do governo que existe um problema para que o governo consiga fazer chegar à população as suas ações, né? Existe um trabalho consistente, diário, né, volumoso, de desrespeitar o governo, destruir a imagem do governo o tempo todo. Isso é feito com uma persistência maior do que a gente via no primeiro e segundo mandatos do Lula,
Você vai se lembrar disso, a gente estava no Rio de Janeiro cobrindo o PAN de 2007, Sim. quando teve aquele acidente em São Paulo, e a manchete do Globo, eu não vou esquecer isso nunca mais, a manchete do jornal o Globo no dia seguinte culpava o Lula pelo acidente naquele aeroporto. Quer dizer, isso foi feito diariamente, só que agora é multiplicado por 1000 com as redes sociais. Então, não sei se dá para separar, meu ponto seria esse, eu não sei se dá para separar tudo que o governo vem enfrentando em matéria de fake news para destruir a imagem do governo desde o começo do mandato, com esse evento do Sul. Será que dá para dizer, no Rio Grande do Sul, a ação do governo, né? Será que é para separar tanto assim? Acho que é uma constante, um serviço constante de diluir, de atrapalhar, de destruir a imagem do governo. Mas é impressionante porque essa história do cavalo, Chussá, ela mobiliza muito. Tem muita gente aqui no chat, quando a gente começa a falar sobre isso, que comenta, muita gente concorda com a Elô, tem gente que discorda, tem gente que diz que representa muito a imagem do povo gaúcho, por isso que ficou tão simbólico, ele ficou ali 4 dias em cima do dia, telhado. você tinha a própria RBS, assim, numa campanha pesada pelo cavalo. Essa que é a questão. Você tinha o Felipe Neto numa campanha pesada pelo cavalo. Você tinha a primeira-dama, a Janja também. Então, eu acho que era mais geral também o governo, só o Lula pagar pelo cavalo aí também é demais, né? Não, assim, porque a minha questão é a seguinte, a gente dizia aqui no começo, e acho que era até acertado, o governo tinha uma estratégia de comunicação muito convencional, né? Aí, eu acho que a Janja, de maneira talvez, eu não sei se improvisada ou de maneira intuitiva, ou às vezes também com alguma pesquisa, tentou mudar um pouco isso, né? Então, vamos dialogar com o que está nas redes. Então, é o cavalo que está bombando? Vamos falar do cavalo, né? Dialogar com isso. É o que a gente tem notado, né? A gente tem notado, é uma tentativa. Aí, será que errou a dose? Exagerou? Então, mas eu queria ver essa pesquisa, se é uma pesquisa assim quantitativa, 70% acho que o governo foi mal. Ou é uma pesquisa assim, qualitativa, não está muito claro, sabe? Porque também tem aí uns vazamentos para dizer que está tudo errado, né? Assim, uma coisa exatamente. assim. Então, talvez o governo não tenha conseguido imprimir a marca que é o governo e só o governo federal que tem ajudado o Rio Grande do Sul. Eu acho que naquele momento que o Lula vai, a Elô estava lá ainda, que o Lula fala com as famílias, com as crianças, fala que vai ter casa para todo mundo, eu acho que naquele momento, eu creio, a não ser que o mundo esteja completamente maluco, aquele eu acho um momento forte para o governo. Sim. Aquele eu acho um momento que o governo produziu imagens muito fortes. O ajuda era real e as imagens, porque não basta ser ajuda real. Você tem que produzir imagens. Você tem que produzir um conteúdo a partir daquela ajuda. Não basta dar 5.100 se não sabem que é Lula, porque a fake news vai confundir, vai dizer que é o Melo, que é o Sebastião Melo, que abriu as portas do Guaíba. Então, é muito... Esse é o problema, Chico. Sim. Eu não rodei o estado inteiro, mas os 2 grandes centros que eu rodei e que foram muito afetados pelas chuvas, que foram Canoas e Porto Alegre, eu ouvi o tempo todo a ladainha dos bolsonaristas e da extrema-direita, que é o povo pelo povo, que ninguém faz nada pela gente, só a gente mesmo. Isso colou de uma maneira absurda, vocês não têm noção. Então, enfrentar isso e mudar, né, na cabeça das pessoas essa ideia é um trabalho hercúleo. Difícil. Hercúleo, dificílimo. Difícil. É tão difícil, Lu, que ontem eu vi uma coisa que eu tentava me beliscar, me ajeitar no sofá, joguei água fria na cara para ver se era verdade. Eu vi o velho da Havan pedindo clemência contra as fake news. Nossa. No Fantástico da Rede Globo. Quando o velho da Havan chega a rogar os céus contra as fake news, é porque ele foi vítima. Pela primeira vez na vida ele foi vítima. Circularam que tinha uma campanha da Havan que estava lá ajudando o povo, distribuindo umas coisas, etc. Era mentira. E ele foi vítima. As lojas chegaram, milhões de pessoas nas lojas, teve uma loucura. Então, se o velho da Havan o homem que mais divulgou fake news no Brasil nos últimos 100 anos, se o velho da Havan está com medo de fake news, é porque esse negócio é um veneno mortal. É um veneno, é isso.
Vamos seguir falando de outros assuntos também. Tem um outro que é um pacote antiambiental, gente, que é muito grave. Tem muita gente chamando, inclusive, de pacote da destruição. Inclusive, incluem vários projetos que reduzem a proteção ambiental, né? Que continua avançando no Congresso. Hoje teve uma audiência pública para discutir uma PEC, a Elô está acompanhando essa história, que está abrindo caminho para privatizar as praias, gente. E terrenos da Marinha, né? Ou seja, terras da União que poderiam acabar em mãos privadas. Essa PEC, ela já foi aprovada na Câmara em 2022 e agora ela volta a andar no Senado. E o relator, né, gente, é o Flávio Bolsonaro. Então, os governistas e os ambientalistas, né, são contra. E eu quero perguntar para você, Lu, você que estava lá, como é que estava andando essa história? Conta pra gente. Agora, é realmente impressionante a cara de pau. Inclusive, ele comparando com uma reforma agrária, né? Hoje de manhã eu vi. Meu Deus do céu. Né, Lu? Fala, Elô. Não, é um negócio absurdo. Você sabe como os extremistas de direita, os bolsonaristas, chamam essa PEC? Eles chamam essa PEC de PEC da Cancún brasileira. Linda, né? Então, eles vão para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado dizer, mas espera aí, essa PEC não fala em privatização em momento algum, que é um cinismo danado, porque ela faz justamente abrir caminho para a privatização. Ela não precisa dizer vamos privatizar, basta ela dizer não serão mais áreas da União, não ficarão mais sob a tutela da Marinha e a gente vai começar a distribuir essas terras para os empresários, para quem for fazer um projeto na beira da praia, né, que possa fechar a área só para quem visitar o resort, essas coisinhas assim, né? Então, essa PEC, ela está circulando no Brasil há 11 anos e ela ganhou um impulso recentemente, mas havia um acordo dela ser votada no Senado só depois que houvesse uma audiência pública. Para vocês terem uma ideia da manobra, quem pediu essa audiência pública foi o senador do PT, Rogério Carvalho, que entrou com esse pedido em agosto do ano passado. Muito bem, está lá o pedido da audiência pública. Sabe quando eles votaram para aprovar a audiência pública? Na quarta-feira da semana passada, sabendo que quinta e sexta não tinha ninguém no Senado nem na Câmara. E marcaram ela para essa segunda-feira, quando também não tem ninguém. Inclusive, essa semana, por causa do feriado de quinta-feira, o Senado está vazio. Aliás, não tinha quase ninguém na audiência pública, né? Então, é assim, uma manobra em cima de outra manobra. E essa PEC, vocês veem aí que tem muita gente que foi lá se manifestar contra. Tinha um grupo muito ativo dos Jovens pelo Clima, essa turma aí que vocês estão vendo na tela agora. E eles se manifestaram o tempo todo. Agora, em matéria de poder mudar o curso desse processo, não vai ter chance não, porque essa PEC muito provavelmente já vai ser votada ainda essa semana na Comissão de Constituição e Justiça e, ao que tudo indica, já existe um acordo com o presidente do Senado para colocá-la em votação imediatamente. Então, a única chance dessa PEC não ser aprovada é se o presidente Lula vetar, quando chegar na mesa dele, porque está aprovada na Câmara, o Senado também deve aprovar rapidamente, o que é pior. Nossa, como se não bastasse, ele já tem tanta tentativa de privatização do litoral do Brasil, né? Você tem umas experiências, tem em Pernambuco, tem no Ceará, tem no Rio de Janeiro, tem aqui no litoral norte de São Paulo, que são pessoas donas de negócio nas proximidades, ou dona de um casarão, que tenta ali privatizar a praia, não deixar pobre entrar, o pobre só pode entrar se ele botar um guarda-sol que vale por R$100, então já tem um bocado de coisas disfarçadas. Você tem isso em Porto Galinha, você tem no litoral do Rio, você tem em Angra, você tem em quase na Bahia, você tem em vários estados, que são
donos de coisas ao redor que tentam privatizar também a praia. Coloca umas cancelas disfarçadas, com uma plaquinha desse tamanho, propriedade privada, para dizer, é privado lá no lugar da casa, mas o mar não é privado, nem a areia da praia. Mas está cheio de arapuca, tentando privatizar já o litoral, a costa inteira do Brasil. E agora os caras querem oficializar, agora querem botar na lei que a praia vai ser ali de uns sabidinhos ali que tem negócios perto dela. Então... Não, muitas vezes é o acesso, né? Chico, eles ainda... Não, fala, Elô, fala. Não, eles ainda não dizem isso com essa PEC. Só que assim que ela for aprovada, vem em seguida a PEC 4444, que justamente vai tornar áreas que hoje têm uma excepcionalidade por ser de proteção, disso, daquilo, e transformar em interesse turístico. Então tá tudo engatilhado, tudo, por isso que é a PEC da Cancún brasileira. Não, eu ia dizer que já tem alguns acessos, né? Mas isso é antigo também. Aqui no litoral de São Paulo também, no caso, a praia condomínio. Você não consegue chegar à praia. Tudo irregular e ilegal. Você tem o acesso assim a 1 quilômetro. Você para o carro ou você desceu de ônibus. Aí tem um condomínio, aí tem uma passagenzinha assim no meio do mato, se quiser ir a pé, vai. Aí você anda lá a pé 1 hora e chega na praia. É o único acesso, né? Vocês já fazem um bocado de mutreta para segurar a praia só para Mas aqui é bem mais do que isso, né? Mudar uma série de regras e tal na faixa marítima, tirar da Marinha a administração dessas áreas, né? E ceder para quem muitas vezes já tem essas concessões, né, Heloísa? Essa PEC, essa proposta do Flávio Bolsonaro. Então, e ela é muito perigosa. Na verdade, assim, o GSI estava lá, representado por um funcionário. Você tinha o Ministério do Meio Ambiente, representado também, porque são os 2 pontos fundamentais que essa PEC traz e que são perigosos. Um é a defesa da soberania nacional. Essas áreas são de controle da Marinha porque é preciso defender o território brasileiro. O Brasil precisa ter, né, certeza de que, em caso de algum problema, essas áreas estão protegidas, que ninguém pode invadir. E o outro, claro, óbvio, é o meio ambiente. Então, você está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, em consequência do desrespeito à mudança climática, medidas de proteção. Aí você vai lá e vai transformar essa área na beira do mar, né? Vai deixar, retirar toda a proteção que ela tem de manguezais, né? Tudo que ela oferece como forma de proteção e mitigação dos efeitos da crise climática, e vai acelerar ainda mais esse processo. Então, assim, não podia ser um desastre maior essa PEC nesse momento que o Brasil está passando, pelo que está passando com o Rio Grande do Sul. Muito bem. Vamos seguir aqui também falando de Oriente Médio, né? Porque tem muita coisa importante acontecendo. Sempre esteve, na verdade, mas agora o negócio está realmente feio, né? A gente vai falar sobre a guerra de Israel, né? O genocídio de Israel contra os palestinos. E também um desafio às ordens do Tribunal de Haia, né? Israel votou a atacar Rafah, no sul de Gaza, onde estão mais de 1 milhão de refugiados palestinos, gente. Então, pelo menos 45 pessoas morreram, muitas delas carbonizadas, maioria mulheres e crianças. Esse é o cenário, centenas ficaram feridas. E a condenação foi ampla. A gente teve o chefe de direitos humanos da ONU, o Volker Turk, disse que o ataque foi um horror. Também houve condenação do Catar, Alemanha. O porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, o John Kirby, disse que vai aguardar as investigações e, em Paris, inclusive, uma multidão saiu às ruas para protestar, né, Lu? Agora, o que a gente pode esperar? É até difícil, né, fazer essa pergunta para a Elô, porque a gente, de verdade, já não sabe mais o que é preciso para que o Tribunal de Haia, a ONU ou entidades, né, que se dizem preocupadas com os direitos humanos, possam fazer na prática para interromper esse genocídio, né, Lu? Olha, eu não diria nem essas entidades, acho que basta ator internacional tomar uma atitude, basta o governo dos Estados Unidos decidir que genocídio é genocídio e que ele não vai continuar colaborando com esse genocídio. O
Kirby dizer que vamos esperar o resultado das investigações é um escárnio com a população palestina e com a população mundial que está nas ruas pedindo o fim desse genocídio, né? É ridículo, chega a ser ridículo. O Netanyahu dizer que foi um grande erro, mas a gente estava querendo só pegar umas pessoas do Hamas. Eles jogaram bombas em tendas, né, de refugiados que estavam ali protegidos pela ONU, as tendas derreteram, os corpos das pessoas também, as pessoas, muitas, morreram queimadas vivas. Quer dizer, não tem mais como a gente descrever o horror que é o que Israel está fazendo com os palestinos e dizer que foi um erro, né? Foi um erro. Um erro que tem 70 anos, né? Um erro continuado de destruir, dizimar a população palestina, né? É o que a gente está vendo aí. Agora, o governo da Irlanda, é importante o governo do Catar ter condenado esse ataque, porque o Catar, vamos lembrar, é o país que está intermediando as negociações de paz, tentando negociar algum tipo de medida para cessar e acabar com essa guerra, com esse genocídio, né? Então, é um país-chave ter denunciado isso. Agora, a Irlanda, a Noruega, vários países condenaram, criticaram e disseram que vários diplomatas, aparentemente de forma discreta, mas disseram que esse ataque que vocês estão vendo aí na tela só vai fazer com que os países da Europa exijam um cumprimento muito mais ao pé da letra das decisões do Tribunal Internacional do que eles estavam exigindo antes, ou seja, vai piorar para o lado de Israel esse ataque. Agora, o Netanyahu está considerando fazer um discurso no Congresso dos Estados Unidos muito em breve, né? Ele foi convidado para ir ao Congresso dos Estados Unidos. Então, dá para a gente ver exatamente onde é que está a aliança, de onde vem o dinheiro, de onde vem as armas, de onde vem o poder para fazer tudo isso. Né? Mas parece que o apoio europeu vai ruindo, né? O apoio que ele tinha em muitos países. Na Alemanha, acho que ainda tem um apoio forte, né, Heloísa? Mas em outros países, a gente citou já a Espanha, a Noruega, a Irlanda, mas mesmo na França, onde não tem uma decisão do governo, mas a sociedade fortemente contra Israel, né? Parece que na Europa perdeu muito apoio, né? Então é Israel, Estados Unidos, conta muito, claro, a gente sabe, mas o isolamento aumentou, não? Ainda mais depois desse ataque do fim de semana? Aumentou e eu acho que esse ataque aumentou ainda mais, porque a gente viu críticas hoje do ministro das Relações Exteriores, se não me engano, da Alemanha. Uma pessoa que representa, agora não sei exatamente quem, mas que representa o governo alemão, fazendo uma crítica. Isso é muito importante, porque na Europa talvez seja o apoio mais intransigente, né, a Israel, seja o da Alemanha. Então, você começar a ruir esse apoio é muito, muito importante. Agora, a gente precisa de sanções, a gente precisa de bloqueio, a gente precisa de medidas efetivas, né? Aí vem o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dizer em discurso no parlamento que o ataque foi um erro trágico, que o país está investigando o incidente. Incidente, gente? Meu Deus, depois de tantos erros. Tantos incidentes, né? 35 mil. Ele disse que foi um erro trágico. A complementação eu acho que é ainda incrível, pior. Apesar dos nossos esforços para não ferir os civis. Ele teve coragem de dizer isso. Inclusive, ele deu a entender, né, Lô, que as mortes elas não foram causadas pelos bombardeios, mas por incêndios. E o que causou os incêndios? Quer dizer, gente, Não, e hoje uma tentativa também de tirar o foco do ataque, desse massacre horroroso, né? As imagens são terríveis, né? Foi um incidente na fronteira com os egípcios, né? Porque o Egito teria disparado contra os israelenses, ali é bem a Ilô conhece, quer dizer, é bem na fronteira ali com o Egito, entre o Egito e a faixa de Gaza, e aí todos os meios de comunicação simpáticos a Israel, inclusive os lobistas israelenses aqui no Brasil, dizendo, tem um incidente na fronteira, veja, os egípcios atiraram contra os soldados israelenses. Falei, bom, os egípcios atiram contra os soldados israelenses. E Israel bombardeia as crianças, arranca cabeças, queima as crianças, né? Parece que tem uma desproporção assim absurda, né, acontecendo, e o mundo está vendo. É impressionante como o Netanyahu conseguiu destruir também, além de destruir as vidas, que é o mais importante, mas também a imagem, né, de Israel e de parte do povo judeu. O povo judeu não tem culpa disso, mas Israel, esse projeto israelense, sim, né?
Exato, inclusive... E quem morreu foi o soldado egípcio, né? Só um pé de página. Inclusive, Elo, só para não deixar de colocar aqui a posição do presidente Lula, né, no Brasil, condenando o ataque e disse que Israel continua matando mulheres e crianças. E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também foi às redes sociais falar sobre isso. Ela disse o seguinte: bombardear abrigos de refugiados e matar palestinos deslocados em Rafah foi a resposta do governo de extrema-direita de Israel à Corte Internacional de Haia, que tinha determinado a suspensão das operações militares. É mais uma demonstração de crueldade e arrogância do governo de Netanyahu, que desafia a civilização e a humanidade para se manter no poder. Está aí o trecho da fala da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, na sua tela, para você que nos acompanha em vídeo. Mais uma vez, o presidente Lula está se colocando da forma adequada em relação a isso, né, Chico Sá? Desde lá atrás, né, que quando o Lula ensaia ali chamado de genocídio, foi aquela loucura da mídia brasileira. Não, que irresponsabilidade, o Brasil vai perder seus negócios. Pelo amor de Deus. Estava certo há muito tempo atrás. Exatamente. Elo, obrigada por hoje. Difícil, né, a gente ter que falar mais uma vez, continuar falando. Mas a guerra continua, o massacre Essas continua. imagens são, pelo amor de Deus, me chegam, eu não consigo ver nada. Parece que não vai ter fim. Elo, obrigada por hoje, a gente se vê nessa semana. Um beijo para você, querida. Bom trabalho. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, querida. A gente continua aqui conversando, já conversamos inclusive sobre esse projeto, né, sobre essa PEC, na verdade. A gente conversou com a Heloísa Vilela, o Senado retomou hoje a discussão dessa história que pode permitir que as praias sejam privatizadas no Brasil, e a gente vai se aprofundar nessas questões legais dessa proposta com o Cacai de Almeida Castro, que está aqui junto com a gente nessa noite. Cacai, boa noite para você, bem-vindo mais uma vez. Olá, tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite, Cacai. Aqui com vocês de novo. Cacai, vou direto... Chico, Rodrigo. Querido, eu vou lá direto ao ponto sobre essa proposta de emenda à Constituição, né, que está propondo transferir o litoral brasileiro da Marinha para os estados, municípios e proprietários privados. Aí eu tenho duas questões para você. Primeiro, né, sendo uma PEC, ela poderia ser vetada pelo presidente Lula? Nesse caso, não, né? E ela, segundo, ela é constitucional? Olha, Gabi, eu não conheço essa PEC, eu nunca tinha ouvido falar dela, então eu não analisei nada que eu possa analisar. Agora, claro, a PEC, se resolver, qualquer PEC, qualquer assunto que o Congresso resolva passar por PEC, ainda assim pode ser levada ao Supremo Tribunal. Eu não saberia dizer, porque realmente é uma PEC que eu acho que está acontecendo tanta coisa no mundo que eu não tenho a menor noção dessa PEC, sinceramente. Não, eu posso trazer um outro tema para o Cacai? Claro. Então eu quero trazer para o Cacai esse que eu acho que é um tema super relevante, que é o desdobramento do caso da Marielle Franco. Essa fala de ontem do Rony Lessa. O Rony Lessa, né, na delação dele, que foi vazada, que saiu ontem na TV Globo, ele disse que havia outros alvos. Havia o próprio Marcelo Freixo como alvo e que os milicianos seriam pagos na forma de imensos terrenos que eles poderiam administrar. O próprio Rony Lessa passaria a ser dono de uma submilícia. Ele contou que as milícias contam com um serviço de topógrafos até para analisar as condições do terreno e tal, e falou o seguinte, nós temos aqui uma frase dele, qualquer pessoa que chamar, ele vai fazer, ele leva a planta, tem topógrafo para fazer a planta, então é um negócio impressionante. Mas eu queria te ouvir sobre isso, Cacai, quer dizer, avança mais um ponto, quer dizer, eles chegaram a cogitar, inclusive, assassinar o próprio Marcelo Freixo, que tinha feito a CPI, né? Qual é a gravidade que isso traz para o Estado brasileiro e enfim, como é que a gente pode encarar esse desdobramento? Rodrigo, ontem à noite, eu recebi um telefonema à tarde do Freixo, pedindo para que eu visse esse programa que ia passar no Fantástico e tal. Boa parte dessas questões, não os detalhes e tal, a gente já conhecia, inclusive que o Freixo era alvo. À época, infelizmente, nós tivemos acesso e informação que no computador, isso à época, assim que ele foi preso, que no computador do Lessa
os policiais tinham encontrado muitas informações sobre o Freixo, fotos e tal. Isso intranquilizou a todos nós. Mas isso, para mim, é a representação exata do que ocorre no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, segundo o próprio Freixo fala, 65% do território é dominado pelas milícias. A milícia tem uma organização muito maior. Esse depoimento do Rony Lessa, ele dá a entender exatamente aquilo que nós sabíamos, mas não tínhamos prova, não temos muitas vezes, porque, infelizmente, a milícia ela está no Executivo, ela está no Legislativo, ela está no Tribunal de Contas, ela está na sociedade. É uma coisa gravíssima. Eles dominaram o Rio de Janeiro. Ou nós, o povo brasileiro, a sociedade democrática, retoma o Rio de Janeiro, ou aquele Estado estará irremediavelmente perdido. Nós temos que lembrar por que o ódio em relação ao Freixo, em relação a Marielle, é uma coisa específica, porque eles tinham a ideia de fazer, olha só, eles estavam querendo fundar uma nova milícia em determinada região, e aí para quê? Para explorar, como eles exploram em vários lugares do Rio de Janeiro, explora gás, explora absolutamente todos os serviços, é um Estado paralelo, né? No caso do Freixo, entre os vários motivos, o Freixo é a pessoa que mais conhece aquele Estado, exatamente sob o prisma da segurança. O Freixo, ele participou de várias, ele negociou várias rebeliões nos presídios, ele conhece profundamente a questão da segurança no Rio de Janeiro. E vocês se lembram, que isso é que me dá uma certa... Eu fiquei muito impressionado com o depoimento, quando eu vi ele dizer que, veja bem, Lessa, que foi o assassino de Marielle, ele diz mais ou menos que ele salvou o Freixo, que ele convenceu os mandantes a não matar o Freixo, porque teria uma repercussão enorme. Mal sabia eles que a repercussão da Marielle foi estrondosa, foi no mundo inteiro. Mas o Freixo, além da questão da repercussão, vocês sabem disso, o Freixo anda com 4 seguranças há muitos anos. Então isso certamente ajudou a salvar a vida dele. Por quê? Porque ele presidiu a CPI das milícias. A CPI das milícias foram mais de 200 pessoas presas. O relatório da CPI é um desnudar do Rio de Janeiro. Só que não aconteceu nada depois. Num primeiro momento houve realmente uma consequências, com prisões, com desmantelamento de alguns grupos e tal, mas o Rio de Janeiro, gente, a milícia está enraizada no Rio de Janeiro. Ou nós tomamos o Rio de Janeiro através do voto, que nós temos que tirar os milicianos de lá. A família do Bolsonaro, que é uma família notoriamente ligada à milícia, é uma família que tem candidato a todos os cargos do Rio de Janeiro. É extremamente triste. Eu estava ouvindo vocês falar aqui da questão desse ataque horrível, dessa covardia que fizeram lá em Gaza. Quer dizer, você indica um lugar para o pessoal fugir, as pessoas fogem para lá, dentro de uma missão da ONU, eles explodem, matam crianças e mulheres. Eu escrevi um artigo hoje, Gabi, que eu falo para o mundo que eu quero descer. Não dá em todos os lugares que você vê. Você vê em Gaza essa covardia. E nós estamos deixando de falar sobre os assuntos. Felizmente tem vocês, tem outros grupos que ainda fazem enfrentamento. A Ucrânia, há muito pouco tempo atrás, nós falávamos das mulheres estupradas, daqueles milhões de pessoas andando sem casa, sem nada. Hoje a gente esqueceu da Ucrânia, a gente apaga a televisão para não ficar ouvindo. Gaza, se não fosse esse episódio covarde de ontem, a gente já está começando... Existe quase um mecanismo de defesa que vai nos tirando dos assuntos mais graves. E o Rio de Janeiro é em parte assim. Você enfrenta a questão da milícia no Rio de Janeiro, quem é sério e conhece, mas não tem efetividade. Não tem efetividade. Se você for ver, na CPI das milícias, onde o Freixo se expôs ao máximo, teve a coragem de fazer um enfrentamento, prendeu muita gente importante. No entanto, hoje as pessoas já não falam mais das consequências da CPI. Por que não fala? Porque eu acho que o mundo está tão, assim, de uma forma tão de cabeça para baixo, que até talvez como fuga, Chico, a gente acaba tentando não fazer um enfrentamento mais grave. Essa questão do Rony Lessa, ir para um programa com aquela visibilidade e dizer que, quase que salvou o Freixo, mas que matou a Marielle. Eles falam em morte como se fosse uma coisa normal. Aquele grupo ali dos milicianos, aquele Adriano que foi morto como queima de arquivo, a morte do Adriano era para ter paralisado as pessoas sérias do país, porque ali foi uma queima de arquivo evidente. Sim. Uma queima de arquivo
dava para fazer por exemplo, a Polícia Federal entrou agora e descobriu os mandantes do caso da Marielle. Eu penso que a Polícia Federal tinha que entrar, e vocês podem levar isso adiante com o poder de capilaridade que vocês têm, credibilidade. A Polícia Federal tem que entrar para descobrir quem é que executou o Adriano. Sim, que era o Adriano, ele era o capitão, ele era o chefe, ele era um dos chefes do escritório do crime. Você tem um escritório do crime, mas não é assim. Eu achei muito interessante, triste, interessante sobre o aspecto de bizarrice do Lessa falando assim, não, a gente recebe para matar. Ali, no caso, não era simplesmente o pagamento de alguém para matar, que já seria o gravíssimo, mas era uma proposta de sociedade, porque a milícia ia se instalar numa área nova e eles precisavam de proteção. Os milicianos têm que ter proteção também, para que eles possam dominar determinadas áreas. Ou seja, o Rio de Janeiro, ou nós temos a coragem de fazer o enfrentamento, a sociedade brasileira como um todo fazer o enfrentamento, ou, sinceramente, nós vamos perder o estado do Rio de Janeiro. Não, o risco é esse, viu, Cacai? Se não já perdemos. Você vê nesse mesmo caso, você tem o delegado-geral, estava envolvido na história. Então, o cara é a mão do Estado ali nos acontecimentos policiais da cidade. Ele está envolvido num crime desse tamanho, é quase como já tivéssemos perdido, né? É mais do que estar envolvido. Eu me lembro no dia que foi descoberta, revelada a questão dos assassinos, eu me lembro da decepção do Chico, do Freixo. O Freixo, um dia antes, estava na posse de alguém que esse delegado tinha indicado. Quem eles se socorreram no primeiro momento da morte da Marielle foi a esse delegado. E as investigações chegaram à conclusão que é inacreditável, que eles só tiveram coragem de matar porque eles tinham a certeza da impunidade, que o delegado responsável ia fazer a investigação e ir para outros lados. Inclusive, o Lessa falou isso ontem, que chegou um momento em que a pressão foi tal e tanto. Olha a importância da mídia, a importância da sociedade organizada, a importância das pessoas que têm coragem de fazer o enfrentamento. Ele falou claramente, chegou um momento que os irmãos e o grupo que mandou matar ficou completamente desorganizado e triste, brigando, porque o tal Rivaldo comunicou a eles que não dava mais para segurar. Ou deixava prender os executores, foi quando prenderam o Lessa, ou teria que chegar nos mandantes. Eles, evidentemente, optaram para prender os executores, porque a pressão era grande. Ou seja, o Estado, a polícia, coordenada por alguém que diz, pode matar que eu desvie a investigação. É muito grave, é muito grave. Esse número de 65% que o Freixo fala, que é dominado pela milícia, é estarrecedor. É estarrecedor. Assim, eu penso que, se você for pensar bem, nós falamos talvez do estado porta do Brasil, o estado símbolo do Brasil, certamente o estado mais conhecido, a cidade mais conhecida, a praia mais conhecida, mas nós temos os últimos governadores do Rio de Janeiro, dos últimos 7, 5 foram presos por questão de corrupção e também com essas ligações estranhas nesse mundo paralelo. E agora nós estamos vendo destampar um esgoto que é algo inacreditável. A fala do Lessa, e aquilo ali é só uma das falas, tem muito mais coisa, a fala do Lessa é que realmente eles dominam o Rio de Janeiro através da milícia, através do crime organizado. E aí você, Chico, fala bem, será que nós já não perdemos o Rio? Porque agora nós vamos ter eleição para 2 senadores. Certamente esse pessoal vai apoiar com muito dinheiro grupos ligados à milícia. Você vai ter eleição para governador. Agora, sabemos fazer acusação, mas sabemos que é ligado à milícia. É um aspecto bastante grave mesmo, Cacá. Eu queria trazer aqui também o apontamento aqui da Mônica Benício, a vereadora do Rio de Janeiro, uma vereadora no Rio de Janeiro, né, viúva da Marielle Franco também. Ela lamentou o vazamento da delação pelo Fantástico e ela acha que pode atrapalhar as investigações. Queria ler o trecho do que ela postou nas redes sociais. Ela disse o seguinte: ao longo desses mais de 6 anos, a imprensa teve um papel fundamental na luta por justiça para Marielle Anderson, mas às vezes falha, podendo comprometer o andamento do processo em busca de um furo de reportagem.
Tudo que Lessa diz está relacionado com o relatório da Polícia Federal e a denúncia do Ministério Público Federal. O trecho aqui em que ela fala a respeito disso. E aí, na verdade, é um fio bastante grande. Aí ela explica qual que é a novidade em relação a isso e tudo mais. Mas ela demonstra essa preocupação. E aí eu te pergunto, Cacai, se realmente faz sentido essa ponderação na tua avaliação sobre esse vazamento, se de alguma forma pode atrapalhar as investigações. E aí tem um outro aspecto que é bastante específico, porque o Rony Lessa ele fala em 20 milhões, né, de dólares. E isso seria ele que receberia e um comparsa em troca, e também os terrenos, né, o terreno ali na Zona Oeste. Como que uma área ocupada no Rio de Janeiro, ela poderia chegar a valer tantos milhões como delatou Rony Lessa? Isso é possível, assim, pela sua experiência na área criminal? Essa delação, essa fala do Rony Lessa, ela faz sentido ou talvez ele tenha colocado esse número ali de orelhada? Porque também... Mas não era o terreno em si. Fala, Cacai. Eu acho que são duas coisas, né? Primeiro, eu não acredito que essa reportagem interfira em absolutamente nada. O processo já está judicializado, já há denúncia. É claro, se muitas vezes, durante uma investigação, você tem um furo que pode atrapalhar, isso acontece. Eu sou advogado criminal, já aconteceu isso várias vezes. Eu só não critico o jornalista, porque se você tem um furo, você vai dar. Então, isso é uma coisa danada. Antes preocupava ele desistir da delação, era outra coisa, aí sim, né? Caso ele desistisse. Porque ali é uma entrevista sobre fatos que estão nos processos, e ali já está judicializado. Quer dizer, essa investigação tem que continuar sempre. Tem que continuar porque pode ter ainda muita coisa a vir a ser descoberta. Eu não acredito que atrapalhe nada, não. A questão do valor, pelo que eu entendi, na realidade é que eles iam montar uma nova cidade da milícia. Então, esse valor seria ao longo do tempo e eles seriam parte, não é que seria 20 milhões para eles, para o grupo, até o outro já morreu. O outro foi morto, né? Era o Lessa e mais um, acho que é Jacaré, Macalé, uma coisa assim. Macalé. De morto. Ali é porque, assim, se você monta uma sociedade, não é que eles iam receber esse dinheiro, pelo que eu entendi. Eles iam gente, a proposta era montar uma estrutura nova, montar duas cidades novas. A milícia ia tomar conta. Neste caso, a milícia agiria como age nos outros lugares do Rio de Janeiro, cobrando gás, cobrando gato, cobrando tudo. Então, os valores, é claro que pode estar superdimensionado e tal, mas o que interessa achei interessante, e repito aqui, que ele não falou assim, não, eu não fui contratado, porque assim, contratado para matar, eles eram todo dia. Era um escritório do crime, gente. O escritório do crime, que segundo o Freixo, todo mundo do Rio de Janeiro sabia. Por isso eu digo, eu quero agora bater nessa tecla. A Polícia Federal tem que investigar a execução sumária, a queima de arquivo do Adriano. Porque as pessoas dizem coisas gravíssimas. Eu não vou dizer aqui que eu não sou irresponsável, mas dizem coisas gravíssimas sobre a execução do Adriano. Dizem que chegariam em pessoas de muita importância na política brasileira. Então, isso tem que ser investigado. Eu entendo que o Lessa, o que ele quis, claro, o cara está preso, ele só tem uma perna, que já sofreu um ataque, que dizem que foi ele que teria feito determinado ataque à bomba, então ele sofreu uma bomba no carro, só tem uma perna. Está num presídio de segurança que é uma coisa desumana, presídio de segurança federal, é uma coisa absolutamente desumana. Então, ele pode ter glamourizado, mas o que interessa, na minha visão, é que ele fala, não, eu estava me associando, ele ia fazer a parte criminosa de um grupo que abriu uma milícia nova. Ou seja, ou nós, Gabi, nós, sociedade brasileira, nos mobilizamos para salvar o Rio de Janeiro, isso o Freixo faz um papel importantíssimo nisso, ou nós vamos perder, porque enquanto nós estamos conversando aqui, às vezes, sem uma maior noção do Estado, eles estão fazendo milícias em novos campos, em novas áreas. É algo incrível. Deputado federal, membro do Tribunal de Contas, é inacreditável. O Rio de Janeiro, e olha que eu vou dizer o seguinte, quando o Sérgio Cabral assumiu, eu acompanhei razoavelmente de perto a quantidade de dinheiro que o Lula injetou no estado do Rio de Janeiro. Naquele momento, eu juro, achei que o Rio teria chance de se salvar. Infelizmente,
Cabral meteu o pé pelas mãos, e aí você tem no Rio de Janeiro a milícia dominando o Estado miliciano, você tem no Rio de Janeiro a corrupção de uma forma desenfreada, não pode, gente, não pode ter 5 governadores. Quando o Freixo foi candidato ao governo, eu falei com ele assim, Freixo, você é doido candidato ao governo no Rio de Janeiro? Todos os outros governadores foram presos. Quer dizer, é uma coisa... Não existe isso em lugar nenhum do mundo. É incrível, não estou dizendo que todos foram presos corretamente, isso aí é uma outra questão. Mas eu estou dizendo a realidade do Rio de Janeiro. O Freixo brinca que se for tirar a milícia, 65%, o tráfico, 15%, só sobra os pontos turísticos do Rio de Janeiro para nós, cidadãos democráticos. Que situação terrível. Não, sobra aquele pedacinho ali do Cristo ao Leblon, né? Talvez, nada mais. Na zona sul do Rio de Janeiro. É de Ipanema. Acho que só a Benedita e o Brizola depois da... E o Marcelo Alencar. Marcelo Alencar. Marcelo Alencar também não. Depois da... Assim, a Benedita não foi eleita, foi vice, eu acho. É verdade. O Nilo também não foi eleito, foi vice. Tem o Nilo. Entendeu? O Estado... Uma vez eu estava advogando para o governador do Espírito Santo, e ele pediu para eu fazer muito mais do que estava no contrato e tal. E eu falei, olha, eu topo, Albuino, mas com uma condição. Eu sou mineiro, vamos fazer um pedaço de terra chegar até o mar de Minas Gerais. E a gente faz um estado Espírito Gerais, que eu queria levar o mar para Minas Gerais. Eu acho que a forma do Rio de Janeiro é se unir com algum outro estado. Se incorporar a Minas. Eu fiquei muito triste com o depoimento de ontem. É isso. Cacai, muito obrigada por hoje. Esclarecedor a gente voltar a destrinchar, né, mais uma vez essa história do Rony Lessa e agora com esse capítulo da delação, que é uma novidade importante. Obrigada, Cacai. A gente se vê em breve. Um beijo para você. Valeu. Vocês todos. Boa noite, querido. Valeu. Gente, lembrando que ontem tivemos aula Chico Sá e Rodrigo Viana com o pastor Henrique Vieira, né, que foi um sucesso. Sim. O pastor ele compartilhou com a comunidade do ICL, o deputado, né, lições valiosas e a gente decidiu liberar essa aula por tempo limitado para que essa mensagem chegue a um número de pessoas ainda maior. Então, se você não assistiu, você vai ter uma nova chance. A gente tem um convite do Eduardo Moreira para você. Vamos assistir. Turma, que encontro a gente teve com o pastor Henrique Vieira. Não é exagero dizer que dezenas de milhares de vidas foram tocadas e transformadas por uma mensagem de amor, do amor, como ele mesmo disse, revolucionário, que não tem como, faz a gente diferente. Tem um monte de gente pedindo para assistir de novo, para poder assistir junto com a família, ou para poder relembrar coisas que ele falou, e a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir. Não tem nenhuma pessoa, nenhuma vida que não precise do que foi dito no domingo com o pastor Henrique Vieira. No final, a gente fez um presente ali para todo mundo que assistiu o encontro, quis fazer parte da comunidade do ICL. E a gente resolveu manter esse presente para todo mundo que vai assistir o replay. Assiste, você vai entender o que eu estou falando. Bom momento de inspiração para sua vida com essa aula que você vai assistir agora. Muito bem, então aula liberada, gente. Começamos essa segundona com boa notícia para você. Você pode assistir acessando o link icl.com.br/replay para rever esse encontro super especial. E aí você pode garantir também a sua vaga justamente para assistir esse replay. Por tempo limitado vai estar disponível, então corre agora e garante a sua vaga de forma gratuita para assistir no link que está aí na sua tela, icl.com.br/replay. E tem também mais um recado. Hoje, para quem achou que o Papo ICL já tinha acabado, a gente tem ainda mais um papo incrível. Débora Magan e André Campedelli, nosso time de economia. Então, hoje, gente, o papo vai estar bem focado na economia, mas o André e a Débora, eles vão responder as perguntas da nossa comunidade. Então, você pode mandar todas as curiosidades aqui, né? Por exemplo, eu e o Calejão, a gente falou sobre tudo lá. Teve papo pessoal, teve religião, teve música na Roberta com Chico Sá. Liberou geral, pelo amor de Deus. Então, gente, pergunta que é a oportunidade. Esse encontro vai acontecer agora ao vivo às 8 horas da noite, exclusivo para os nossos assinantes. Então, é na plataforma do ICL. Ainda dá tempo de se inscrever em icln2.com.br para assistir.
Posso dizer mais uma coisa que tem exclusivo lá no ICL, na plataforma? Tudo que você quiser, Rodrigo. O curso que eu estou colocando também à disposição de todos aqueles que se inscrevam no ICL, que virem membros do ICL, né? Um curso, são 5 aulas sobre as batalhas da informação no Brasil e a trajetória do Brasil de Lula, Bolsonaro e de volta a Lula, recontando um pouco dessa história com alguns convidados. A primeira aula já está no ar também por lá. Muito bem, agora a gente tem espiritualidade na ação. Começa agora com o Frei Davi, também com a Bárbara Barros e o Vanderlei Carvalho. Você acompanha a partir de agora, às 7h30 da noite. Amanhã a gente está de volta, a partir das 7 horas da manhã, com o Desperta. E eu estarei aqui também no ICL. Vocês vão ter que acordar cedo amanhã, hein, meninos? Assistam o ICL Notícias, primeira edição. Vou estar lá também amanhã, junto com o boa. César Calejon, enfim, o Edu também, com o nosso time, a partir das 8 horas. E a gente volta. E o Marcelo Freixo vai estar lá. E o Marcelo Freixo, para a gente falar sobre a delação do Rony Lessa. Totalmente imperdível, por favor. Muito bem lembrado, Rodrigo Viana. É isso aí. Então amanhã a gente volta, pessoal. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, queridos. Semana mais curta, mas a gente segue firme e forte, começando por aqui. Vamos nessa. Turma, que encontro a gente teve com o pastor Henrique Vieira. Não é exagero dizer que dezenas de milhares de vidas foram tocadas e transformadas por uma mensagem de amor, do amor, como ele mesmo disse, revolucionário, que não tem como, faz a gente diferente. Tem um monte de gente pedindo para assistir de novo, para poder assistir junto com a família, ou para poder relembrar coisas que ele falou, e a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir. Não tem nenhuma pessoa, nenhuma vida que não precise do que foi dito no domingo com o pastor Henrique Vieira. No final, a gente fez um presente ali para todo mundo que assistiu o encontro, quis fazer parte da comunidade do ICL. E a gente resolveu manter esse presente para todo mundo que vai assistir o replay. Assiste, você vai entender o que eu estou falando. Bom momento de inspiração para a sua vida com essa aula que você vai assistir agora.